Graça e paz à parte de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hoje, aula número 3. Vamos estudar a natureza física de Jesus. Então, te convido a estar comigo, acompanhando esta aula. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Amém? Então, vamos lá? Aula número 3. Eu quero voltar um pouquinho, né, para nós recordarmos a aula passada, onde eu disse, onde eu mostrei esse quadro. Não é? E hoje nós vamos estudar essa parte de 100% de Jesus 100% homem. E vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a sua natureza física como homem. Ok? Então, Jesus, quanto à sua natureza física. Não colocamos todos os pontos, mas colocamos os pontos principais que nós achamos que é importante, tá? Para que você entenda que Cristo teve uma natureza física. Existem mais pontos? Existem. Pesquisa que você vai descobrir. A Bíblia te diz tudo. Amém? Então, quanto à natureza física. Primeiro, nós vemos a sua natureza física já no seu nascimento. Jesus não desceu do céu, e sim nasceu, né, em uma semelhança humana, nasceu em uma, né, de uma mulher, Maria. Maria era 100% humana. E ele passou por todas as fases que uma criança, adolescente, jovem e adulto passa. Né? Então, isso começa a se manifestar, a sua natureza física, em Lucas, no seu nascimento. Lucas, né, no seu evangelho, no capítulo 2, ele deixa isso claro, no verso 6 e 7, que diz o seguinte, veja bem, falando sobre Maria, não é? Aqueles estavam saindo de Belém, indo até a cidade de Belém para se alistar, quer dizer, para fazer o censo, né? Então, eles subiram da região da Galileia, da cidade de Nazaré, e foram até a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se, tanto José como Maria. E Maria estava grávida de Jesus Cristo, que tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Aí diz o seguinte, 6. E aconteceu que, estando eles ali aonde? Em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, uma cena totalmente humana. Não é? Nós vemos que ela deu à luz, ela concebeu uma criança, tá? Um fato humano. Ela pegou aquele filho que ela tinha concebido, pegou panos, coisa física, deitou numa manjedoura, um local físico, não é? Porque não havia lugar para eles na estalagem. A história nós já conhecemos. Então, você vê que tudo aqui passa-se por uma questão física, por uma questão humana. Paulo, em Gálatas 4:4, ele é muito claro sobre essa natureza humana de Jesus. Paulo diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ok? Então,
dentro da soberania de Deus, dentro do plano de Deus, chegou o tempo em que ele enviou seu filho, João 3,16. Olha eu de novo falando de João 3,16. Ele nasceu de mulher, um procedimento físico, gravidez, chegou o tempo em se dar à luz, e Maria deu à luz. Paulo é claro à igreja de Gálatas sobre este acontecimento. Aí nós vemos a sua árvore genealógica. E a Bíblia deixa claro que Cristo teve ancestrais humanos, das quais herdou as suas características genéticas, como todos os homens o recebem de seus antepassados. Então, eu recebi características genéticas de meu pai e de minha mãe, que formaram o meu DNA. Jesus, ele tinha o seu DNA como homem, da qual ele recebeu dos seus ancestrais, da sua família. E de uma forma mais clara, agora, ele, nascendo, ele tem essas características humanas herdadas da sua família genealógica. Mateus, ele descreve isso dizendo, muito claro, a genealogia de Jesus. É um texto longo, de 1 a 17, mas lê depois. Aí você vai lá ver. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e vem, Salomão gerou a Roboão, né? E Ezequias gerou a Manassés, né? E depois da deportação, Jeconias gerou a Salatiel. E aí nós vemos uma árvore composta por homens, né? E todos eles, se nós procurarmos, eles estão lá no Antigo Testamento, da qual, se nós compararmos Mateus aqui no capítulo 1, do 1 e o 17, nós vamos encontrar esses personagens no Antigo Testamento e como eles entraram na linhagem real de Jesus Cristo. Ok? Lucas 3, de 23 a 38, eu queria ler para vocês. É um texto maior e nós conseguimos aí ter uma ideia. Mas não deixa de ler Mateus 1, não. Tá? Ele é importante. Lucas 3, 23 a 38. Olha para você. Eu vou ler o 23. E este mesmo Jesus estava com quem começando os 30 anos, quer dizer, o seu ministério. Não é? Aqui está falando sobre o batismo e a sua árvore genealógica. Ok? E aí vem, né, de trás para frente. Nós vemos que ele começa. Se Mateus começou de Abraão até chegar a José, nós vemos que aqui é o contrário. Ele sai de José, né, e chega até Adão, e Adão de Deus. Então, assim, é completo. O texto de Mateus, ele mostra a ascendência de Abraão até José. Aqui, ele mostra o contrário. Lucas mostra de José até Adão. Então, nós vemos o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas se unindo, mostrando que existe uma base sobre Jesus, homem. A Bíblia, ela provando que Jesus, em sua natureza física, ele foi 100% homem. Continuando. Então, aquilo que disse, olha, ele cresceu como toda criança normal cresceria, né? Às vezes, mas Jesus era assim, era assado, será que ele fazia isso? Fazia, ele era homem. Então, ele cresceu, ele foi alimentado por comida e água,
Seu corpo não era um sobre-homem, um super-humano, um super-homem, e não tinha características especiais, ela era homem, diferentes de qualquer ser normal. Jesus não era um extraterrestre, como às vezes nós ouvimos. Jesus era homem, como nós, com as nossas características. Lucas, ele mostra isso no verso 52 do capítulo 2. Ele diz: "E crescia Jesus". Ó, então ele crescia, natureza humana, ele crescia. E em estatura, ó, então ele tomava tamanho. E em graça para com Deus e os homens. Então, o seu desenvolvimento foi normal. Ele crescia em estatura e ele crescia em sabedoria. Então, ele estudava, ele lia em sabedoria, adquirindo inclusive sabedoria de homens. Né? Nós vemos que ele ajudava seu pai era carpinteiro. Mas ele também crescia em graça para com Deus e os homens. Então, quer dizer, havia nele o pensamento, havia nele a preocupação em estar em comunhão com Deus e estar em comunhão com os homens, como um homem. Então, assim, a natureza humana, a natureza física humana de Jesus, nós podemos também mostrar nas suas próprias limitações, porque aqui ele é homem, não é? E para cumprir o plano divino de Deus para a salvação da humanidade, ele tinha que passar nessa forma humana. Então, é o seguinte, Jesus sentiu fome. Né? Nós vamos ver isso em Mateus 4, no verso 2. Ali fala o quê? A tentação de Jesus no deserto. Por 40 dias ele teve no deserto. E aí, no verso 2, diz o seguinte: "E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome." Ele queria realmente ter fome. Pensa um jejum de 40 dias. Né? É realmente uma questão física muito agressiva. E foi aí que, nessa fraqueza de sentir fome, o diabo tentou tirar dele né, a autoridade de que ali estava um ser humano, mas que crescia sobre a graça de Deus. O diabo esqueceu que Jesus buscava estar em comunhão com o seu Pai. O evangelista Marcos, ele também descreve isso. Marcos 11, 12, diz o seguinte: "E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome." Aqui é uma outra passagem, né? Então, assim, ele saiu de uma cidade física que chamava-se Betânia. E quando ele saiu daquela cidade, ele teve fome. Humano. Ele sentiu sede. Né? João 19. E 28. Né? Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, quer dizer, isso estava na cruz do Calvário, não é? Então, que todas as coisas, para que a Escritura se cumprisse, que ele deveria ser pendurado no madeiro, o seu sangue deveria ser derramado para a salvação dos homens. Depois dele ver que tudo isso estava terminado, para que a palavra de Deus se cumprisse, ele disse: "Eu tenho sede." O seu corpo já desidratado na cruz do Calvário, já por diversas horas e tudo. Então, o próprio corpo
sentiu a necessidade, né, de ter a água para que se hidratasse. Então ele disse: olha, eu tenho sede. Olha, Jesus ficava cansado, né? Uma coisa comum na nossa natureza, né, de homem, nós homens. E Jesus, né, ali junto, né, ele encontra com a mulher samaritana, ele lhe oferece a água viva, né, que se ela bebesse daquela água viva que era Jesus, jamais ela teria sede. Mas antes ele diz, no verso 6 de João 4, e está, quer dizer, Jesus estava ali, à fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, então ele tinha percorrido, né, um trecho, um caminho, e isso lhe trouxe o cansaço, uma característica humana. Assentou-se assim junto da fonte, e isso era quase a hora sexta. Jesus sofria dor. João 18:22 diz o seguinte: e tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Então, quer dizer, ele sofria dor, ele levou uma bofetada. Não é? Aqui já nos momentos em que Jesus estava diante do sumo sacerdote e logo depois viriam os acontecimentos da sua crucificação. João ainda no capítulo 19, 2 e 3, ele relata: e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. A questão da dor, ela é manifestada, por exemplo, quando colocou a coroa de espinho, o seu sangue escorreu pela testa. Uma divindade, isso não aconteceria. Então, aqui nós vemos as características físicas de Jesus. Continuando. Se nós analisarmos, nós vamos ver o seguinte, que Jesus, de fato, né, eu citei aqui apenas alguns versículos, mas existem muitos outros, espalhados nos 4 evangelhos, mostrando o Jesus homem. E Jesus, de fato, foi visto e tocado pelos homens à sua volta. Ele não era o espírito com a forma humana, nem um fantasma, como muitos acham, fantasma e tal, mas um homem real. O Espírito Santo afirma que Jesus tomou plenamente a forma humana. Aqui é a comprovação do Deus Espírito Santo. Então, uma comprovação divina que Jesus Cristo era homem. Nascido de uma mulher, como Paulo disse lá em Gálatas 4:4. E agora, né, já apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. É claro, irmãos. Parece que João começa a sua epístola como ele começou o seu evangelho, né? E o verbo era carne, o verbo estava com Deus. Não é isso? E o verbo era Deus. Aqui ele declara isso, que ele estava desde o princípio.
que ele ouviu e viu, porque ele esteve presente, ele foi um dos que foram chamados para Jesus para o acompanhar durante 3 anos. Ele foi um dos que colocaram para a igreja primitiva a doutrina dos apóstolos. E o verso 3 ele é muito claro. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Quer dizer, ele viu e ouviu Jesus homem, os milagres, as multidões que o cercavam, não é? Os homens que o tocavam. Ele viu, ele ouviu. E isso ele estava anunciando à igreja, para que a igreja tivesse comunhão com ele. E que essa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Está vendo que é completo? É completo. Em que João mostra Jesus homem e mostra também Jesus filho de Deus. As duas coisas sem se misturarem. Então, um Jesus pleno, aquilo que nós dissemos lá atrás, a questão da hipostática, a questão de duas naturezas em uma pessoa, mas sem se misturarem. Mateus 9. Vamos lá. Mateus 9, de 20 a 22. A questão do poder de Jesus sobre a morte. Aqui, ele vê que fisicamente alguém o tocou. E, como deidade, divindade, saiu dele poder, mas tocaram, pegaram. Ele estava vestido. Então, ele não era um fantasma, ele não era um espírito. Não é? A palavra diz: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, quer dizer, chegou nas costas de Jesus e tocou a orla de sua roupa. Se ele fosse fantasma ou espírito, ele não estava vestido. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então Jesus sentiu. Quando ela tocou, alguma coisa me tocou e algo diferente estava ali. Porque a fé daquela mulher, ela acreditava que aquele Jesus homem, ele tinha o poder divino de curar. E foi isso que aconteceu. Jesus disse no 22, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. O que a salvou, a que a curou, foi a fé em que ele era o Filho de Deus encarnado. Em si só não foi ela tocar, mas tocar foi a demonstração de fé que ela tinha, que ela estava ali, envolvida no meio da multidão, diante de um homem que verdadeiramente era o Filho de Deus, como o centurião e aqueles que o acompanhavam disse na cruz do Calvário. Mateus 26, verso 12. Aqui nós vemos, né, que Jesus é ungido, né? É ungido com um vaso de alabastro, quer dizer, com um perfume.
Aí Jesus, veja bem, como que ele é humano, como que ele sabia. Jesus falando, ora, derramando ela este unguento, quer dizer, esse perfume, sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Você não sepulta divindade. Você não sepulta deidade. Você não sepulta um ser divino. Você sepulta um ser humano. E Jesus fala que, olha, ela antecipou um pouco, mas isso aqui é como se fosse para o meu sepultamento. Então, ele mostrando que ele realmente era homem e seria sepultado. E só sepulta quem morre. E quem morre está ligado à humanidade. Ok? Os outros textos eu vou deixar para que você leia, porque mostra a questão da natureza física de Jesus. A questão da sua morte. Olha, Cristo podia morrer como de fato morreu. Sua morte expiatória não foi aparente, mas verdadeira. O seu corpo físico, ele sucumbiu aos sofrimentos infligidos e, de fato, expirou à semelhança dos homens. É só ler a crucificação de Cristo em qualquer dos evangelhos, você vai ver que uma grande multidão acompanhava a crucificação de Jesus. Esta é a suprema identificação de Jesus com a humanidade, pois, sendo Deus, não deveria morrer, mas ao assumir plenamente a forma humana ou a humanidade, tornou-se sujeito a esta possibilidade e possibilidade de morte. O que aconteceu? Eis aí uma verdade tremenda e profunda sobre Cristo, homem. Olha Lucas 3:46 mostrando essa questão. 23:46. E clamando Jesus, em grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Duas palavras importantes nesse versículo, mostrando a natureza física e humana de Jesus. Espírito está em letra minúscula. Então, é o espírito humano, esse espírito que está em nós. E ele expirou, quer dizer, ele terminou um ciclo. Ele morreu, ele expirou. Como a gente diz, né? Ele deu o último suspiro, mostrando, né, a questão da natureza humana de Jesus. João também, ele descreve isso no capítulo 19, no verso 33 e 34. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Isso aqui está falando sobre os soldados que vieram retirá-lo da cruz. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, era uma coisa física. Ele furou, ele fez uma abertura, um abscesso no corpo de Cristo. E dali, devido às questões da crucificação, do modo em que foi, do modo que foi exposto o corpo, os seus órgãos internos, dali, daquela abertura que foi feita com a lança, do corte que foi feito pela lança, desceu sangue e água. E o 33 disse que os soldados vieram, e vendo-o já morto, uma questão humana, vendo-o já morto, era um ser inerte, era um corpo inerte cravado numa cruz. Jesus, homem. Amém? Próxima aula a gente vai continuar vendo mais algumas características de Jesus. Que Deus te abençoe. Estude mais sobre essa questão da natureza física de Jesus, né? Há várias outras passagens, porque
A palavra de Deus vai nos aproximando, 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 aproximando de Deus. E vai fazendo que, às vezes, muitas dúvidas que nós temos sejam esclarecidas. E isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus.